meninas, eu não gosto muito de aparecer em vídeo não, porque eu morro de vergonha. Então provavelmente eu não vou aparecer, só as minhas mãos. Peço desculpa por isso, mas devagarzinho eu aprendo, né? Eu fiz esse PAP, demorei um pouquinho pra fazer ele. Demorei porque eu fiquei meio enrolada, não enrolada na questão dele, mas enrolada porque eu tô com um problema nas articulações, então eu não consigo costurar durante muitas horas. Então eu faço um pouquinho, paro, faço um pouquinho, paro, mas deu tudo certo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que tenha dado, que dê para vocês entenderem. Caso não consigam entender, pode falar, pode perguntar, que não tem problema nenhum não. Eu acho que a gente tá aqui para isso. Eu comentei sobre isso numa parte do vídeo, que a gente tá aqui como eterno aprendiz. Cada dia mais a gente aprende com outras artesãs eu acho que é assim, um pouquinho. Se cada uma passar um pouquinho para outra, uma ajuda o outro e assim eu acho que continua a corrente, né? Eu falo que é a corrente do bem das artesãs, uma ajudando a outra. Eu acho isso super legal. Então, meninas do grupo do Zap, da Dinha, amigas da Dinha, beijo pra vocês. Ó, fiz o vídeo, hein? Mas não vou aparecer, tá bom? Vou ficar bem aqui escondida, porque eu morro de vergonha. Se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, briguem comigo, reclamem. Meninas, beijo para todas. Eu acho até esquisito também fazer áudio, muito estranho. Se vocês vissem a minha cara, iam rir, porque eu devo estar fazendo caras e bocas aqui. Mas enfim, vamos que vamos. Bem, eu já deixei tudo separado, tudo já meio que adiantado para começar a fazer o vídeo do porta-jaleco. No início do vídeo eu mostro para vocês como que é o modelo dele. Então, essas duas partes aqui são as partes principais dele. Ela mede 32 centímetros de largura com 40 centímetros de altura, tá? As duas partes. Então, você vai precisar ter duas vezes 32 por 40 pro principal. E duas vezes 32 por 39 pro forro. Por que 39? Porque sempre quando eu faço alguma coisa que leve forro, eu sempre diminuo 1 centímetro pro forro. Mas só que depende de cada peça. Tem peças que não precisa fazer isso. Tem peças que precisam. Essa daqui eu vi que precisava para não ficar com muito tecido por dentro do porta-jaleco, para não ficar com tecido demais. E essa parte aqui é a parte do bolso, tá? Que leva 32 centímetros de largura com 19 de altura, tá? Tanto o forro quanto a parte principal, os dois o mesmo tamanho. Sendo que essas peças aqui eu já meio que deixei adiantada. Eu usei a manta R2, tá? Porque eu achei que ela é mais estruturada para fazer isso. E já deixei, já marquei e já fiz um matelassê. Eu fiz até com ponto decorativo, que eu achei esse ponto decorativo parecido com aqueles batimentos cardíacos. Quer dizer, não é igual, né? É um pouco parecido. Eu achei que ele ficou legal. E fiz aqui também. Só que aqui, o outro porta-jaleco que eu fiz, eu não coloquei forro. Eu coloquei só tecido e tecido. Só que esse daqui, ele é fundo branco. Então, o que acontece? O forro, ele é fundo branco. Com forro preto, eu achei que poderia ficar, por ser fino, né, o tecido, poder ficar parecendo essa parte preta aqui. Então, eu achei melhor colocar uma mantinha embaixo. Sendo que, se eu colocasse R1, ela ia ficar um pouco grossa. Então, eu coloquei feltro, porque eu tinha feltro aqui, e coloquei ele mesmo para poder fazer. Mas você pode não colocar só tecido com tecido, ou você pode colocar também TNT, aquele 80 ou 100, porque é mais grosso, ou até embolei, colocar uma entretela. Eu acredito que com a entretela vai ficar bem legal, tá? E aqui são as partes que acompanham, que é o zíper do bolso, o zíper da parte de cima do porta-jaleco. Essa parte aqui, ela faz parte do zíper aqui do bolso, que depois eu vou mostrar como que é colocado. Esse pedaço aqui eu cortei um pouco maior, mas é para poder fazer aquela linguinha que fica aqui na lateral, para poder prender
a alcinha do porta-jaleco. E essa aqui é a alça do porta-jaleco que eu vou mostrar depois pra vocês como que eu faço, tá bom? Eu vou agora prender essas duas partes aqui que eu soltei o zíper, eu coloquei zíper a metro. Eu vou prender essas duas partes aqui, depois eu mostro direitinho como que ela ficou e já volto. Eu já prendi um lado do zíper nessa parte de baixo do bolso. Você vai ver se dá pra enxergar aqui, eu não sei se vai conseguir ver. Você coloca o lado ao contrário do zíper, porque esse lado aqui é o lado certo. Você vai colocar ele ao contrário. Vai colocar frente com frente, porque depois que costurar a gente vai fazer isso aqui, vai desvirar. Acho que deu pra entender, né? E vai prender ele todinho aqui. Eu geralmente faço o quê? Eu passo um zigue-zague bem aqui na pontinha pra poder segurar o tecido. E depois eu venho com um calcador bem encostadinho aqui e costuro ele todinho, pra poder prender o zíper. Aqui é só para vocês darem uma olhada de como eu faço, ó. Eu não uso o calcador de zíper. Eu uso esse comum mesmo, mas aí eu coloco a agulha aqui nesse cantinho de cá. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que a luz não tá ajudando muito. Vai bem aqui no cantinho. Quando terminar de passar a costura, ele vai ficar assim. Então, você vai dobrar, vai acertar ele todinho, aí vai prendendo aqui o alfinete para ele ficar bem presinho, bem dobradinho aqui certinho, e vai passar uma costura aqui para ele ficar direitinho. Aqui, ó. Eu prendi para poder passar a costura, ó, como é que eu prendi. Na hora que for fazer isso, cuidado aqui, estica bem, porque às vezes, sem querer, ela fica muito dobrada, aí acaba ficando perto daqui, aí na hora que for passar o cursor, pode não conseguir passar e vai ficar ruim também a costura. Então, cuidado nessa parte aqui, porque às vezes realmente ela dá uma dobradinha aqui e acaba embolando aqui esse lado aqui. Acho que deu pra entender, né? Aqui, ó, já passei a costura. Agora eu vou fazer a parte de cima do bolso, que é pegar o outro lado do zíper e colocar esse falso viés, né? Ele tem 5 centímetros de largura, não, no caso de comprimento, né? 5 centímetros de comprimento com 32 de largura. Então, eu vou pegar ele e vou prender aqui no zíper a metro. Aqui, eu já prendi. Eu não sei se consegue ver porque a luz aqui tá ruim e é preto. Fica mais complicado ainda de ver. Dessa vez, eu prendi na parte que é a parte de cima. É a parte que fica pra cima mesmo do zíper. Não é o avesso do zíper, não. Por quê? Porque quando for prender aqui, passar a costura, ele vai ser dobrado assim. E assim ele vai ser preso na parte da frente do porta-jaleco. Aí vocês vão entender depois quando eu explicar melhor. Mas eu acho que não sei se dá pra visualizar direito, porque a luz aqui não tá legal. Eu já prendi. Ele vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou prender ele junto com o outro lado do bolso, né? A parte de baixo. Se por acaso vocês acharem que isso daqui ficou um pouco grosso, eu particularmente achei que ficou um pouco grosso na hora de prender ali. Depois eu mostro pra vocês, aí vai entender o que eu tô falando. Então, se quiser diminuir, pode diminuir pra 4 centímetros. Ao invés de 5 centímetros, colocar 4. Que ele vai ficar aqui 1 centímetro, né? Menor, ele vai ficar mais ou menos assim. Mas também pode ficar assim, não tem problema nenhum, não. Agora eu vou prender o zíper. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu prendo o zíper. Eu peguei aquela outra parte e juntei uma com a outra assim. Por quê? Pra eu poder colocar o zíper por aqui. Porque se eu não prender, ele vai ficar solto. Se ele ficar solto,
corre o risco de não entrar direito e não ficar certinho. Eu vou ter que ficar tentando até bater essa parte com a outra parte aqui, porque eles têm que dar uma com a outra aqui, tem que ficar certinho. Apesar de que esse daqui não vai ficar certinho, porque agora que eu vi que eu cortei um pouco maior, então ele deve ter 1 centímetro maior, aí, então quer dizer, ele vai dar uma diferença, mas aqui ele não vai dar diferença, aí vocês vão ver depois, aí vai conseguir entender. Eu vou ver se vocês conseguem ver por aqui como que eu coloco. Ver se dá pra ver, é preto, é muito ruim de enxergar aqui, deu pra ver. Eu corto um pedacinho aqui desse lado aqui, e esse lado aqui eu não corto. Primeiro, eu vou colocar um lado do zíper aqui, pra depois encaixar aqui. Ó, coloquei um lado, agora eu vou encaixar o outro. Só que na hora de encaixar, eu tenho que prestar atenção pra ele ficar certinho. Peraí. Puxar um pouco. Aí você tem que ir acertando até ele ficar aqui, ó, junto um lado com o outro. Aí você segura aqui e puxa, ó, já foi. Só não sei se conseguiu ver. Se conseguiu ver não, desculpa, se deu pra ver direitinho. Ó, aí vai, tira todos os clipes e passa ele todinho. Passou ele todo? Vai passar ele de novo. Vai colocar de novo do mesmo jeito. Eu espero que tenha dado pra ver. Desculpem aqui, mas é que eu tô numa posição e o meu braço não tá legal hoje. Aí eu não consigo colocar direito. Pera aí, deixa eu tratar aqui de novo. Aí segura aqui embaixo, ó, viu? Foi, aí vai e para no meio. Agora eu vou pegar uma parte da parte grande do corpo do porta-jaleco, desculpa, e é a parte da frente. Tanto faz porque as duas estão iguais, né? Mas sendo que prestem atenção na hora de colocar, porque, por exemplo, eu achei que esse tecido aqui, ele era aleatório, assim, né? Ele não tinha um lado certo, mas depois que eu vi que ele tem sim. Então, cuidado nisso, para não ter que fazer o contrário e ter que desfazer a peça toda de novo. Então, olha só, o bolso já tá pronto, ok? Ó, viu como que ficou aqui a parte de cima? Ó. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar aqui ele todinho, acertar ele aqui, ó, dos lados, do outro lado, e vou prender ele todinho aqui na lateral. Vou prender, não vou costurar, eu vou prender com clips ou com alfinete, uma coisa ou outra. Eu vou prender e depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu prendi, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Eu prendi aqui ele todinho, certinho. Por que que eu prendi aqui? Porque agora eu vou prender essa parte aqui. E pra eu prender essa parte aqui de cima aqui, eu tenho que estar com essa parte de baixo certinha. Porque senão ela pode correr e vai ficar tudo torto. Ok? Pera aí, eu vou acertar aqui e vou mostrar de novo. Aqui, ó. Acabei de prender, ó. Prendi aqui com clipe certinho. Prendi aqui com o alfinete, tudo aqui certinho. Agora eu vou passar uma costura aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Se você quiser, pode passar uma costura com ponto decorativo, mas como ele é preto e a linha é preta, então não vai aparecer muito. Então, eu vou passar uma linha reta mesmo, uma aqui e uma aqui para poder prender essa parte aqui de cima. Ó, passei a costura aqui e aqui. Olha só, se por acaso, na hora que você for passar essa costura aqui e o cursor por acaso te atrapalhar, no caso aqui ele deu pra fazer, não me atrapalhou em nada não, mas se ele por acaso te atrapalhar, o que que você faz? Você tira ele e depois coloca ele de novo naquele local que já tá aqui, ó. Por isso que não se deve cortar
o que sobra do zíper antes de terminar o trabalho, porque se caso acontecer alguma coisa, você não vai ter como colocar o zíper de novo. Então eu sempre deixo, eu só corto no final mesmo, quando tiver tudo fechadinho, tudo direitinho. Então você pode tirar e colocar ele de novo sem problema nenhum, que ele vai colocar do mesmo jeito, sem problemas. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma costura de segurança aqui no bolso para poder juntar depois a outra parte, né? Que ainda tem outras partes. Para ele não correr, ok? Bem, agora eu vou prender as duas partes do porta-jaleco, sendo que eu tenho a opção de prender com o zíper assim ou com ele solto. Como essa parte aqui ele é um pouco grande, fica ruim ali de passar na máquina, porque o local que ela fica um pouco apertado, eu vou soltar o zíper e vou prender um lado e depois vou prender o outro, como foi feito com o bolso, tá bom? Aqui, você vai pegar, vou tentar mostrar aqui maior. Você vai pegar o forro, vai colocar frente com frente. No caso aqui eu tô usando aquela parte da frente mesmo do bolso, que tem um bolso. E vai pegar daquela mesma forma que foi feito lá com o bolso. Vai colocar o zíper pra dentro, essa parte que fica depois pra passar o cursor, ele fica pra baixo. E a parte de cima aqui é o lado do avesso dele. E vou colocar ele aqui, o forro, assim. E vou ajeitar ele todinho. Ó. Ó como é que ficou. Prendi ele aqui. E vou fazer a mesma coisa que fiz com o outro. Vou passar um zigue-zague para prender e depois eu vou passar a costura para prender o cursor aqui bem no cantinho. Quem tá acostumado a usar o pé especial para colocar zíper, pode usar, não tem problema não. É porque eu já me acostumei mesmo a usar o calcador comum. Aqui, ó, eu já prendi. Agora eu vou virar ele e vou fazer a mesma coisa que o outro. Vou acertar, colocar ele bem esticadinho aqui, tendo cuidado para não dobrar esse lado aqui, para ele ficar bem esticadinho. E vou alfinetar ele todinho e passar uma costura aqui. Ó, já alfinetei ele todinho, agora eu vou para a máquina passar a costura. Já passei a costura. Agora, esse lado aqui já tá pronto. Agora eu vou pegar o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o zíper da mesma forma que esse lado. Já fiz os dois lados. Que os dois são da mesma forma, eu achei que não tinha necessidade de mostrar como que eu faria com esse lado. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com os bolsos. Eu vou juntar para poder colocar o zíper aqui. Agora a gente vai prender o zíper de cima. Fazer aquele mesmo esquema. Cortar. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim para poder ver. Cortar o zíper aqui para acertar, para ele ficar bem retinho aqui um com o outro. Corta esse lado aqui um pedacinho só. Essa tesoura não tá boa, não. E vamos colocar o cursor daquele mesmo jeito. Coloca primeiro esse lado, cortou aqui um pedacinho. Esse aqui lado não corta. Coloca um lado, aí vem, coloca o outro. Essa posição que eu tô tá bem ruim. E puxa. Tira os clips. Aí, Rogélia, vamos tentar clips, hein? E vamos colocar de novo.
aperta ele direitinho, pra ele ficar bem certinho. E aqui, meio, ok? Bem, essa parte que é a principal, ela tá pronta. Agora, eu vou fazer a linguinha que é pra prender aqui do lado e a alcinha. Aí, então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Olha só. Depois, eu vou colocar na descrição as medidas de tudo direitinho, tá bom? Mas aqui eu fiz com 6 centímetros, 6 centímetros. E aqui eu fiz grande, mas pode fazer 6 por 7 centímetros e depois você vai medindo pra ver a quantidade que você quer pra fora, se quer muito, se quer pouco. Aí vocês vão entender o que eu tô falando do pra fora, porque ainda vai dobrar. Ó, você vai passar ele ao meio. Depois de achar o meio, você vai vir aqui e vai dobrar um lado até o meio e o outro lado até o meio. E vai fazer isso, e vai fechar. Aí você coloca um clipezinho ou um alfinete, vai na máquina, vai passar uma costura aqui e uma costura aqui, dos dois lados, bem na pontinha. Ó, aqui já passei a costura, agora eu vou colocar a argola D aqui, ó, pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Isso aqui não dá, né? Tá grande demais, vai ficar muito ruim. Colocar aqui, né? No caso seria pra dentro, né? Vai ter que costurar assim. Ó, vamos medir mais ou menos, ó. Vai ficar feio, grande demais. A ideia é o quê? É colocar mais ou menos assim, bem próximo aqui, pra ficar bem pertinho. Então, eu vou ver se de repente dá pra fazer só a metade. Vamos ver aqui. Ó, eu vou cortar o meio porque a metade dá. Ó, eu cortei. Olha, ficou bom. Aí eu venho aqui com o clipe, seguro aqui pra não correr. Corto aqui pra ficar certinho. E vou reservar, que agora eu vou fazer o outro, pra fazer logo de uma vez. Esse daqui foi a mesma coisa. Deixa eu tirar aqui. Ó, ele é comprido, 6 centímetros por 40 centímetros. Ó, 40 no comprimento dele. E vai fazer o mesmo esquema, você vai passar ele assim ao meio, né? Vai passar assim, dobrando ao meio. Quando achar o meio, você vai dobrar aqui e vai fechar. Sendo que esse aqui, ele vai levar um mosquetão. Então, quando você fizer isso, você vai colocar o mosquetão aqui dentro. Você vai juntar essas duas partes assim certinho, ó. Tem que estar assim, bem certinho. Abertura aqui com abertura. E você vai fazer isso aqui, ó. Tem que prestar atenção para não colocar torto aqui. Ó, vai colocar assim. Vai colocar um alfinete e vai passar uma costura aqui. Aqui, ó. Passei a costura, ó. Passando a costura, eu vou fazer o quê? Eu vou acertar aqui a costura, ou abro ela, ou coloco ela para um lado ou para o outro. Eu boto ela assim mesmo, para um lado só. Venho aqui de novo, no meio, com outro meio, e dobro aqui. Aí eu tento colocar dobra com costura aqui certinho, ó. E vou acertar aqui. Porque aí mexeu, eles saíram do lugar. Vou colocar só um alfinete aqui pra segurar melhor. Aqui. E vou fazer o que agora? Eu vou pra máquina e vou passar uma costura começando naquele meio que a gente costurou agora. Vou passar uma costura dos dois lados, da mesma forma que fez com o outro. Nesse cantinho aqui, nessa pontinha aqui e nessa pontinha aqui, dos dois lados. Aqui, ele vai ficar assim, ó. Costurei dos dois lados, é porque eu devia ter escolhido outra cor para poder fazer o vídeo, porque aí daria para ver melhor. Mas a costura tá aqui dos dois lados, ó, tá certinho. Aí naquela parte que foi a emenda, eu vou procurar ela
e vou fazer isso aqui, ó. Aqui achei, aqui a emenda. Eu vou dobrar. Eu vou dobrar. Vou prender certinho, bem certinho mesmo, pra ficar bem um com o outro. E vou passar uma costura aqui pra prender. Por quê? Porque se eu não passar a costura, isso aqui vai ficar solto. Aí vai ficar assim, vai ficar ruim. Então, fazendo isso, você prende ele, ele fica num local só e não solta. Aqui, prendi. Ele vai ficar assim, ó. Depois ele vai ser preso aqui. Mas vamos prender agora essa parte aqui. Como que eu faço para prender? Eu vejo para onde o meu cursor tá indo. O meu cursor tá indo para cá. Se ele tá indo para cá, eu vou prender aqui. Eu dou 2 dedos e marco aqui e vou prender ele aqui. Ele vai ficar pro lado de cá, ok? Acho que deu para entender, né? Aqui, prendi. Marquei os 2 dedos e prendi aqui, que é o lado que o cursor tá vindo pra cá, ok? Agora eu vou prender do outro lado. Deixa eu ver onde eu coloquei ela. Ih, caiu no chão. Não posso abaixar. Vou colocar agora a etiqueta. A bendita etiqueta que todo mundo esquece. A gente brinca no grupo que é o nosso terror. Porque uma das meninas, a Brum, ela aprende na máquina que não pode esquecer da etiqueta, mas ela esquece da etiqueta. Todo mundo coloca sempre a etiqueta perto e sempre esquece da etiqueta. Hoje eu não estou esquecendo da etiqueta. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar 2 dedos e prender, ou prender onde quiser, não tem problema. Pode prender aqui no bolso, da forma que a sua etiqueta for. Eu acho que isso cada um faz da sua forma, né? Pronto, já prendi a etiqueta, já prendi do outro lado. Agora a parte que a gente vai fechar o porta-jaleco. Vai fechar como? Vai colocar assim, frente com frente, frente com frente. Deixa eu mostrar do alto como vai ficar. Ele vai ficar assim, só que aí eu vou acertar ele todinho. Aí botar tudo certinho e vai passar uma costura aqui, ó, nele todinho em volta. Vai fechar ele todo. Sendo que esse daqui, como esse lado aqui, né, esse lado aqui ele é mais largo do que esse daqui, eu tô fazendo a abertura dele por aqui, pra poder desvirar por aqui, não por aqui por baixo. Então, começa costurando por aqui, ou da forma que achar melhor. Eu vou começar a costurar por aqui. Começo costurando por aqui, faz a volta, vai costurando, fazendo a volta toda e dá um espaço mais ou menos para poder desvirar. Eu vou ter que deixar um espaço um pouco maior porque eu tô com uns problemas de tendinite nos braços e então eu não tenho força. Então eu tenho que estar com um espaço um pouco maior para conseguir puxar, senão eu não consigo, eu tenho que pedir ajuda a alguém para poder tirar para mim. Ó, já prendi ele todo. Agora eu vou passar a costura. Bem, agora eu já passei a costura em volta dele todo, eu passei com a linha branca, porque aqui é forro, não tem problema ser com branco, mas aqui, na hora de desvirar, eu fiquei com medo de aparecer a linha preta. Aí o branco já esconde um pouco mais, porque o tecido é branco. Agora eu vou cortar esses pedacinhos que sobraram, que estão aqui pro lado de fora, para poder desvirar. Eu já cortei. Agora, deixa eu mostrar por esse lado aqui que vai ficar mais fácil. Esse lado aqui são o lado das pontinhas, dos cantinhos. Então, vamos passar uma tesoura aqui, cortando o biquinho. Mas cuidado para não cortar o pedaço da costura. Não sei se dá pra ver, ó, dá pra ter uma noção, né? Cuidado para não cortar muito perto e acabar estragando aqui a costura, né? Quando você achar que isso aqui tá muito grosso, que não vai, na hora de desvirar, ainda vai ficar, não vai ficar com aquela pontinha direitinho, dá uma cortadinha aqui, ó, um pedacinho aqui só um pedacinho, só pra dar uma diminuída aqui, que não tem problema não, que aí na hora
dele acertar essa ponta, acerta melhor. Ou usa aquela tesoura de picote, que ela também faz direitinho, ela dá pra cortar legal. Esse lado aqui já não precisou muito. Então, agora eu vou tirar o excesso de linha todinho que tem nele aqui por dentro e vou desvirar. Na hora que for desvirar, você vem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vai abrir aqui por dentro, botar a mão aqui, abre o zíper, abrir o zíper todo. Aí você vem aqui, uma ponta, e põe a ponta assim pra dentro e puxa. Só que eu não vou conseguir desvirar, então eu vou lá dentro pedir meu marido pra desvirar e já volto. Ó, ele já desvirou pra mim, eu já acertei aqui, olha como é que ele ficou. Aqui, ó, lembra da linguinha? Eu chamo isso aqui de linguinha. Como que ficou? A etiqueta do outro lado, a linguinha desse lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra que serve essa alcinha aqui? Pra que serve? Essa alcinha, ela serve pra pessoa segurar, enfeitar, ou, por exemplo, geralmente quem trabalha em hospital tem armário. Então, pode tirar isso aqui e prender a chave do armário e usar isso aqui como chaveiro. Pode simplesmente não usar ou usar, é mais para enfeitar. Você querendo colocar um lacinho aqui para enfeitar, um fuxico, ou decorar, ou colocar alguma... Pode até colocar alça aqui também para fazer como bolsa, não tem problema nenhum. Eu acho que você tendo o básico, dá para ir pro restante tranquilamente. É só usar cada um a sua criatividade, porque aí cada um vai começando a fazer da sua forma, da sua maneira, porque é assim que eu faço, é assim que eu acho que todas as artesãs fazem, né? Vocês lembram que eu falei no início sobre a quantidade de pano dentro? Pano não, tecido. Falar pano é feio, parece pano de chão, né? Então é tecido. Lembra que eu falei que eu diminuo 1 centímetro do forro? Tá preto e eu não consigo botar o flash aqui da câmera pra ver, mas vou tentar de alguma forma mostrar aqui, pra ver se eu consigo. Gente, tá chovendo muito, tá dando trovoada. E eu tenho medo. Não dá pra ver, não tem como mostrar. Mas ele fica mais arrumadinho, ele fica mais jeitoso na hora de colocar. Eu vou agora só fechar aqui dentro, porque ficou aberto, né? Da onde desvirou, vou passar uma costura bem na beiradinha e vou colocar um jaleco aqui dentro pra vocês terem ideia de como que ele fica, ok? Aqui, pra dar uma decoradinha, eu coloquei uma fitinha aqui na beirada pra facilitar na hora de puxar também o cursor. Também não é obrigatório, né? Vocês colocam se vocês quiserem, ou até um outro tipo de cordinha, uma pedrinha, alguma coisa pra decorar, pra ficar dando mais um charme, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho esse jaleco aqui, que é do meu marido. Ele é tamanho G e ele é de manga comprida. Então é só pra vocês terem uma ideia de como que ele vai ficar aqui dentro, do tamanho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tá dobradinho. Vai ajeitar ele aqui certinho. Opa! Aí deixa eu mostrar pra vocês como que ficou com o jaleco dentro. Coloquei o jaleco, aqui ó, dobradinho. A golinha eu coloquei pra dentro, fechando. Ó, aqui a parte do bolso da frente, ó. Fica com um espaço legal também, dá pra colocar bastante coisa. Bom, tá pronto. É isso. Se deu pra entender, quer dizer, desculpe, se deu não, né? Eu espero que tenha dado pra entender. Se não entendeu, por favor, me avisem, que eu tento fazer de uma outra forma para que possa entender. O meu intuito é só de ajudar. Tem uma amiga, né, como eu disse no início do vídeo, que ela
está precisando fazer, e como ela tinha postado no grupo comentando que precisava fazer um jaleco, eu também queria fazer para minha irmã, que ela é enfermeira. Aí eu falei, peraí que eu vou tentar, vou fazer. Aí tentei, consegui, deu certo, ficou bem legal. A minha irmã já levou o dela, adorou. Esse daqui, quando ela ver, ela vai ficar louca também, porque esse tecido aqui é novo. Muito legal esse tecido. Bem mesmo a cara de hospital, né? Então, é isso. Beijinho, brigadinho, tchau, tchau.